Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Galo vira pra cima do Timão e é o novo líder do Brasileirão. O Corinthians até que começa bem, mas depois cai na realidade. E que estreia do Eduardo Vargas, hein? Tudo isso pra gente falar no vídeo de hoje. Eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? Vamos juntos! Já vou falar dessa vitória do Galo sobre o Corinthians, mas antes eu queria dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, o aplicativo que eu uso para me manter informado. Lá você encontra notícias, estatísticas, resultados, tudo sobre o seu time do coração, na palma da sua mão. E as grandes novidades da temporada, né? Transmissão ao vivo e de graça da Bundesliga 2020-2021, o campeonato alemão, e também o campeonato francês. É mole? Então vou deixar o link aqui na descrição, você baixa, é grátis e serve para qualquer celular. A diferença técnica entre Galo e Corinthians é essa, né? É óbvio que o Corinthians iria enfrentar dificuldades mesmo jogando na sua casa contra um grande adversário, podendo ser líder do Campeonato Brasileiro. O que acabou acontecendo depois do tropeço do Internacional, que acabou perdendo para o Santos na Vila Belmiro. Eu sei que o São Paulo também venceu, tem mais um jogo em disputa, mais dois na verdade, né? Ou seja, tem a possibilidade de ser o líder ainda do primeiro turno. Vejam só, jogos que ainda não acabaram do primeiro turno. Mas nesse momento, em pontos, o Galo é o líder do Campeonato Brasileiro e mostra que realmente cada vez mais é um candidato ao título brasileiro. Um título que ainda está muito em aberto, que tem concorrentes, o Grêmio também está chegando, já chegou aos 33 pontos depois de uma arrancada aí que deu nesses últimos jogos, ou seja, o Palmeiras também tem muitos postulantes, né? O Inter a gente não sabe como vai resistir, né, depois dessa saída do Cudê, chegada do Abel, mas o Atlético Mineiro, que ficou um período oscilando, né, 4 jogos sem vencer, já emenda, né, 2 vitórias consecutivas e contra grandes adversários, né? Primeiro contra o Flamengo, um 4-0 e agora contra o Corinthians fora de casa. O Corinthians até melhorou. Na minha avaliação, o Corinthians evoluiu. Fez um primeiro tempo muito interessante contra um time superior na marcação, muito bem postado. O Wagner Mancini optou com alguns desfalques, né, que ele teve até de última hora, como o caso do Jô, né, que seria o centroavante que iria jogar, foi infectado pela Covid. O Matheus Vital também, que até não é titular, mas é mais um desfalque. E o Fábio Santos não poder jogar contra o Galo é um negócio que eu custo a entender. E aí você perde força, né? Dentro do seu time, o Otero também na seleção venezuelana, enfim. Aí ele escala um meio de campo com o Gabriel e o Rony e fizeram um bom jogo, juntamente com o Luan na armação. Luan vem crescendo a cada partida, ainda se não consegue ser aquele cara decisivo que resolve todos os jogos, muito mais participativo, muito mais envolvido com o jogo. Nessas 2 últimas partidas aí em que ele foi titular, apesar dos resultados, né, porque empatou com o Goianiense e perdeu para o Galo, eu já vejo uma clara evolução no Luan para ser esse armador, na ausência hoje do Casares, né, que está machucado e realmente estava jogando muito bem ali na função. Aí ele abre, né, com o Everaldo, o Ramiro pela direita, como sempre, um jogador muito tático e que fez um ótimo jogo também dentro das suas atribuições, com o Matheus Davola na frente. O Corinthians sai na frente, mas curiosamente numa sequência de um erro clamoroso da arbitragem, né? Porque o Eduardo Vargas, que estava estreando, fez a sua estreia, o chileno indicado pelo Sampaoli, veio do futebol mexicano, ótimo jogador, ele incomodou demais, né? E sofre um pênalti muito claro do Gil, ele ganha a frente na jogada e o Gil puxa o pescoço, o braço, a camisa, tudo, e o Vargas não consegue chegar na bola. Até eu fiquei imaginando que daqui a pouco o Rodrigo D'Alonso Ferreira, o árbitro do jogo, ele ficou imaginando uma vantagem ali caracterizada, porque poderia sair o gol na sequência, mas depois que a bola para, né, com a checagem do VAR, você vai lá e marca o pênalti. Hoje é possível fazer isso, né? Você tem a possibilidade de, na checagem, ver, não, teve um pênalti aqui antes da bola do jogo ser reiniciado, né? Quando a bola está fora de jogo, você volta e marca a penalidade. Não aconteceu nem na marcação do campo e nem no VAR. Há um pênalti muito claro cometido pelo Gil. Só que no ataque seguinte, o Corinthians abre o placar. Uma bela jogada do Luan, que estava tentando encontrar o espaço, né, tabelando, e encontra na subida do Ramiro. Os dois se entendem muito bem desde os tempos de Grêmio. O Ramiro faz uma bela assistência, a bola está escapando dele, ele dá um voleio, um chute cruzado, e o Davola, uma conclusão difícil, acaba abrindo o placar. Mas assim, além do pênalti, que obviamente foi um erro, o Corinthians, que chega ao seu gol pela sequência desse lance,
jogava melhor. O Galo não conseguiu sair dessa marcação do Corinthians, e no primeiro tempo o Corinthians jogou bem, assim, razoavelmente bem. No segundo, caiu na realidade, né? Porque o adversário já teve outra iniciativa. O Sampaoli fez algumas mexidas, né? Como por exemplo, invertendo de lado o Keno com o Vargas, o Keno caindo mais pela direita. Desde o primeiro tempo, o Guilherme Arana já estava jogando mais como um meia, né? E como ele não tinha o Júnior Alonso, que tá na seleção paraguaia, ele jogou com 2 zagueiros, e o Alan, né? Ele jogava praticamente como um terceiro zagueiro para começar a jogada, mesmo sendo o volante. Ele também teve a recuperação do Jair de última hora ali e jogou com o Zaratio no meio. E aí, com o Keno, o Eduardo Vargas e o Eduardo Sacha como um falso 9, ali o centroavante como ele gosta de jogar, mas eles acabam flutuando bastante, né? E o Arana foi um articulador, um meia, ele tem jogado avançado mais no time do São Paulo, especialmente quando ele atua com 3 zagueiros, ele se torna um ala construtor. Nesse caso, mesmo ele tendo 2, o Alan fazia essa recomposição para soltar o Arana, e como ele tem muita qualidade, o Galo cresce muito quando isso acontece. No primeiro tempo ele foi um pouquinho travado na marcação, no segundo o Galo ganhou o campo, né? Ganhou o campo no ataque, o Corinthians estava na frente, teve que se recuar um pouco mais, e aí a qualidade técnica, o aspecto físico, a questão tática do time, a diferença, né? O Sampaoli está desde fevereiro, se não me engano, no Atlético. O Mancini está um mês de trabalho. Você tem jogadores que não puderam atuar no Corinthians porque chegaram ontem. A gente acompanhou uma estreia, né, do Jonathan Cafu, que jogou poucos minutos, nem deu para avaliar, mas é um time ainda em construção. Tudo bem que o Galo também estreou o seu jogador, mas olha a diferença, né? A gente está falando de um artilheiro que jogou na Europa, que é um artilheiro do futebol mexicano, seleção chilena. Tem muita qualidade o Eduardo Vargas, enquanto que o Corinthians estreou o Jonathan Cafu, que até comentei aqui que para mim ele é melhor, na teoria, do que os que lá estão, porque o Everaldo não conseguiu fazer um bom jogo. O Léo Natel entrou no segundo tempo, até melhorou um pouquinho ali pelo lado esquerdo, mas também não é solução. O time que perdeu o Mosquito também nas vésperas do jogo, como opção para o ataque. Enfim, é muita limitação que tem o Corinthians. O Corinthians esbarra numa limitação técnica terrível. E aí, enquanto que o Sampaoli olhou para o banco de reservas, colocou o Natan no segundo tempo, que em condições seria titular, né, mas está recuperando de uma lesão, acabou entrando só na segunda etapa. Colocou o Marrone no lugar do Sacha, e aí ele consegue centralizar o Vargas, né, como um falso 9, e abrir o Marrone e o Keno pelos lados. Aí ninguém segura, né, com a chegada do Arana. E foi muito difícil para o Corinthians segurar esse ímpeto, né? Tanto que, aos poucos, o Atlético vai conquistando a sua virada. Então, assim, o Corinthians evoluiu dentro de um limite que ele tem técnico, de opções, Acho que o Mancini foi muito bem nas trocas, porque ele tira o Everaldo, bota o Léo Natel, deixou o Luan em campo até o final, não teria outro jogador da característica para ser esse construtor, tira o Rony lá para botar o Ederson. As trocas foram aceitáveis, para que o Corinthians pudesse pelo menos, sei lá, reagir. O segundo tempo foi todo do Atlético, e o Atlético, obviamente, sentindo isso, foi para cima, conseguiu o seu empate, consequentemente a virada com o Marrone numa jogada do Keno. O Cafu recém tinha entrado, vem para fazer a recomposição, o Keno dá um toque na bola, já dá aquele come, já cruza, e o Marrone entra atrás do Marlon para fazer o gol, e com isso o Atlético consegue a virada. E a liderança do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez, é um Galo que já foi líder outras vezes do campeonato, retoma nesse momento depois de uma pequena oscilação, tem elenco. O Vargas, faltou falar do gol de empate, né? O Vargas, além de ter sofrido o pênalti, que não aconteceu, incomodou demais a defesa adversária, e o gol de empate do Arana é uma pintura, né? Muito parecido com o gol que o próprio Arana faz pelo Corinthians contra o Palmeiras, naquele clássico em 2017, em que o Corinthians precisava vencer porque o Palmeiras estava colando ali, né, depois de uma oscilada que o Corinthians dá no segundo turno, só que agora contra o seu ex-clube, né, o clube onde ele foi formado. E o Vargas, marcado pelo Fagner, né, ele toma a frente da bola, dá o calcanhar, e o Arana vem, chuta cruzado, e o Cássio não defende. Grande jogo do Arana, grande jogo do Vargas. Pelo lado do Corinthians, o Ramiro foi um cara muito esforçado, o Luan também buscou o jogo, mas falta, né? Falta qualidade para que o Corinthians possa pensar em algo maior. Eu já avisei e reafirmo, torcedor corintiano, vai ser sofrimento até o final. Se, assim, houver um G7, G8
e o Corinthians entrar, comemore como um título. O G6 hoje eu acho impensável. O campeonato do Corinthians ele é para se manter na Série A, para ficar no meio de tabela, fazer uma campanha de nono, décimo, se chegar em oitavo, sétimo, tá tudo certo, pensar no ano que vem, pensar em planejamento, vem uma nova diretoria, porque a situação hoje, ela é, tendo só o Campeonato Brasileiro, é para sobreviver, sobreviver. Diante de tudo que está acontecendo no aspecto diretivo, com tanta troca de técnico, filosofia de jogo, jogadores emprestados, que não rendem, chegando de uma hora para outra, salários atrasados que agora foram quitados, mas é muita coisa errada acontecendo e o reflexo está dentro de campo. Ao Galo, que eu apostei lá atrás como campeão brasileiro, sigo afirmando, mesmo nos piores momentos, hein? Porque o Galo tem só, assim como o Corinthians, o Campeonato Brasileiro, com muito mais time, muito mais possibilidades, e dentro de um campeonato com tantas opções, né, tantos postulantes, eu ainda acho que o Atlético Mineiro é candidataço a ser campeão esse ano. E você? Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal, volta na próxima. Tchau!